Meus queridos, vocês viram que está aqui um layout diferente aqui. Nós vamos começar hoje, uma série de mensagens chamada Maestria, uma série de mensagens. O nosso intuito como igreja é trabalhar ao coração dos irmãos. Acho que vai passar ali em cima, acho que dá até para apagar, não fica feio se apagar, né? Preto, no escuro não aparece na câmera, né? Vai ficar neon, não? Fica muito escuro. Dá para vocês verem lá em cima, vai transmitir ali também uma série de mensagens, e o tema dessa série de mensagens vai ser maestria. Qual o objetivo nosso ao elaborar uma série dessa, bem elaborada? É exatamente trazer para você instrução. Hoje na escola bíblica dominical nós falamos um pouco sobre isso, não é? Nosso intuito não é simplesmente trazer para você mensagens simples, desconectadas. Não, eu quero sempre estar pregando algo que você consegue colocar em prática na vida lá fora, na necessidade do dia a dia. Falamos sobre casamento, falamos sobre como proceder no ambiente de trabalho, falamos sobre questão financeira, questão de emprestar suas formas de finanças, seja cheque, cartão, nome, dinheiro. Falamos sobre situações das mais diversas possíveis. E hoje nós vamos falar sobre maestria. Nesse mês de junho, nós vamos trabalhar essa série. Então, primeiro slide ali, olha, maestria, uma série de mensagens. Próximo ali para a gente estar acompanhando. Então, veja bem, por que a série de mensagens chama-se maestria? A série de mensagens chama maestria porque esta é a maneira pela qual precisamos solucionar todas as adversidades que surgem ao longo da caminhada. O principal objetivo da série de mensagens Maestria, nesse mês de junho, visa forjar como um cristão a estar preparado para resolver os impasses que surgem ao longo da jornada da vida, como por exemplo, resoluções de brigas. Como é que eu resolvo isso? No trânsito, né? Como é que eu resolvo isso? Eu vendo uma situação, como é que eu faço tomada de atitudes, qual atitude eu tomo, qual não devo tomar, e justificar por que eu fiz, por que eu não fiz tal coisa, ataques espirituais. Nós sabemos que vivemos num mundo, num contexto onde somos o tempo todo atacados, não é? Assaltos na mente, dicas, ideias que você sabe que são oriundas do próprio inimigo de nossas almas, inconstância na fé. Tem gente que não consegue caminhar, que não consegue continuar. Tem gente que começa bem, termina mal, não prossegue, não rompe. Qualquer palavra tira ele do rumo, tira ele do prumo. Desistência da vida. Agora, nesses últimos anos, antes da pandemia, quase que virou moda, suicídio, né, de crente. E se não parasse por aí, pastores também. Nós tivemos notícias de pastores que suicidaram no gabinete pastoral, dando a hora do culto chegar e nada, vão lá, está o homem lá dentro. Então assim, ataques espirituais, essa desistência. E outra coisa importante demais, falta de direcionamento. Muitas pessoas, elas não conseguem ter uma direção na vida. A coisa está na frente dela, a decisão está ali diante dos olhos dela. Hoje na escola bíblica, o Malvino até citou algum exemplo sobre isso, e alguns exemplos foram dados, de situações que a pessoa, ela tinha tudo para estar bem, mas ela não soube, ela não foi instruída. Falamos lá hoje sobre pessoas que tiveram um bom salário durante uma boa parte da vida, e acabou que comeu todo esse dinheiro pensando que isso seria perene, perpétuo, e quando a adversidade veio, a pessoa não tem nem onde morar, está vivendo de favor na casa dos outros, e gente que tinha condição. Então a ideia é exatamente trazer essa falta de direcionamento. Agora presta atenção numa coisa, próximo, o que é o maestro? Aqui está uma figura do maestro. O maestro é esse senhorzinho aqui. Imagina a figura de um maestro. O maestro é responsável, técnico, por reger toda uma dinâmica musical.
ele precisa alinhar todos os instrumentos que são conduzidos por pessoas diferentes e que emitem sons diferentes para tocarem em perfeita harmonia em um só tempo. Então você pega a pessoa do maestro, aquele camarada que fica com a batuta na mão, e ele vai, corda, percussão, a parte metálica, a parte acústica da coisa, ele vai colocar, todo mundo vai coordenar com aquela batuta, e na hora de cada um levantar o seu instrumento, na hora de parar, aqueles movimentos ditam ali a velocidade, a tonalidade, a intensidade de cada um dos instrumentos, e são instrumentos diferentes, porque você não tem uma orquestra de um instrumento só, você não tem uma orquestra com vários instrumentos, com uma pessoa só tocando, são várias pessoas tocando, homens, mulheres, mais velhos, mais novos. Então você percebe que o maestro, ele vai reger toda essa instrumentalidade com maestria, de maneira que cada som entre na hora certa, com a intensidade certa. Aplicando na vida, definitivamente, só se pode administrar todos os instrumentos e sons por eles emitidos ao controle de pessoas diferentes, se existir o uso do maestro. Se você tira o maestro de frente da orquestra, a orquestra não sabe o que fazer. Em algum momento da vida, eu não sei, você é um maestro, você é o maestro da sua casa, você é o maestro de um serviço, você é o maestro de uma família. Se tirar você dali, é capaz que a coisa desestrutura. Nós sabemos de famílias que está todo mundo unido, porque aquele maestro está vivo. Se aquela pessoa morre, eles não conseguem nem comer mais junto, eles brigam, eles discutem, eles se dividem. Então a pessoa do maestro, ela vai trabalhar isso aí. Então esse é a ideia dessa série de mensagens, maestria. Jesus agiu com maestria. Jesus agiu com maestria em lugares específicos do ministério dele. Vamos ver algumas coisas, 4 situações que Jesus agiu com maestria. É claro que tiveram mais, mas alistamos 4 delas. A primeira, acalmando a tempestade, lá em Marcos 4,39. Eles estavam dentro de um barco, Jesus estava dormindo, aí aconteceu que foi o barco assolado por um vento fortíssimo. Não era um mar, era o lago de Tiberíades, o lago de Genezaré, é o mesmo lago, de cada lugar que ele é chamado, ele tem um nome diferente. Lago de Genezaré, mar da Galileia, era uma grande quantidade de água doce, e esse negócio ficou agitado para lá e para cá. Os discípulos ficaram assustados, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam qual decisão tomar, eles estavam com tudo na mão e não sabiam o que fazer. Então o versículo diz que eles despertam Jesus do sono. Jesus levanta. Vamos pensar com maestria. Tem como arrebatar o barco daquele lugar e levar para outro? Não, não tem jeito. Tem como encaixar um motor no barco? Não tinha sido inventado ainda o motor. Tem como você pular todo mundo dentro d'água? Morre todo mundo afogado, é suicídio. Está vendo que tem hora na vida da gente que não tem muito o que fazer, e se você não souber agir com maestria, ao invés de você resolver o problema, você acaba potencializando o problema. E aí, o que Jesus fez? Ele acalma a tempestade. E tem hora que a gente tem que acalmar a tempestade. Pensemos em acalmar a tempestade com uma fogueira que está sendo muito forte. O que se faz com um fogo num fogão que está assim forte demais? O que se faz? Está na Bíblia, em Provérbios. O que eu tenho que fazer? Faço o quê? Faço o quê? Vocês falaram aí, faço o quê? Tiro a lenha. Se eu não tirar a lenha, o fogo vai continuar queimando. Maestria é acalmar a tempestade, é tirar a lenha, tirar o pé do acelerador. Eu estou na beira do precipício, eu não posso dar o próximo passo, não cai lá dentro. Eu preciso pensar, recuar. Isso é o que Jesus fez, acalmando a tempestade. Uma segunda atitude que Jesus fez, perdoando pecados. Lá em João 8, versículo 7, eles estavam, o texto conhecidíssimo,
pegaram uma mulher em flagrante adultério e ela estava nua e levaram para a praça e vamos crucificar, porque pessoas comuns, sem instrução nenhuma, sem misericórdia, piedade, só sabem fazer o quê? É natural, é instintivo, fazer o quê? Jogar pedra. O som da multidão é esse: crucifica-o, 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 dá pedrada, dá pedrada, dá pedrada. Só que presta atenção, o verbo para isso seria grego empatia. Qual é a dinâmica da empatia? É eu me colocar onde, Lucas? No lugar do outro. Tudo bem, a pessoa está numa situação que ela entrou com suas próprias mãos, fato, mas eu também posso entrar com minhas próprias mãos em situações das quais eu vou ficar com problema depois para sair. Agora, o que uma pessoa que está passando por luta não precisa? De gente para julgar ela, de gente para dizer bem feito, bem feito. Eu não sei se você sabe, inclusive até a Bíblia orienta você nunca dizer bem feito quando alguém estiver passando por dificuldade, porque esse bem feito vai ecoar e voltará para a sua vida. Então Jesus chega e ele, com uma palavra, ele desmancha aquela euforia de legalismo. Jesus fala: quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele pratica o perdão, e o perdão, além de salvar aquela mulher da vida de apedrejamento que ela está ali agora, tirar a vida dela, ele salva ela, ele também faz com que ela se torne membro do grupo de discípulos que seguiam a Jesus. Então, maestria é saber não ir na onda da horda. Sabe o que é uma horda? Vamos pensar em zumbis. Horda é aquele bando de zumbis seguindo o som. Já viu The Walking Dead? Você vai ver momentos ali que a horda vem pisando tudo e destruindo tudo. E o ser humano, ele tem comportamento de gnu às vezes, de horda. Se todo mundo fala, então vou fazer, porque todo mundo está fazendo. Todo mundo está querendo, é assim. Todo mundo acha que tem que ser desse jeito. Todo mundo destrói os filhos dos outros nessa hora. Mas quando for o meu filho, clamarei por misericórdia. Só que com a mesma medida que você mediu, julgou e pesou o outro, julgarão, medirão e pesarão você. Não, mas eu sou bacana, impecável. Mas você tem filho. Não, mas meus filhos foram bem criados. Mas você vai alcançar seus netos. Eu te garanto que a oportunidade para você pedir misericórdia na sua família não vai faltar, porque são pessoas, e pessoas, nascem umas que são propensas a caminhar direitinho, nascem outras que precisam de uma muletinha para caminhar. Agir com maestria é acalmar a fúria, acalmar os ânimos, não é ficar jogando lenha na fogueira. Em terceiro lugar, Jesus agiu com maestria curando um cego. O camarada estava cego, lá em João 9, olha a pergunta dos discípulos. Eles perguntaram: mestre, quem pecou, os seus pais, para que nascesse cego? Foi ele mesmo? Quem é que errou? Porque as pessoas, elas não querem levantar outros, elas querem entender o motivo. E qual o objetivo de entender o motivo? Qual o objetivo de eu compreender por que essa pessoa entrou nessa? Não é melhor eu socorrer a pessoa? Não é melhor eu tirá-la do charco de lodo? Não é melhor eu estender a mão e trazer cura, trazer restauração, introduzir essa pessoa de novo na caminhada? Eu já vi, eu sou crente há muito tempo, eu já vi reuniões de domingo de manhã para tratar de problema de membros para ser excluídos, e aí o pastor falar tudo ali: olha, essa pessoa aconteceu isso, foi dessa forma, e com a igreja toda reunida, e depois perguntavam: quantos são favoráveis à exclusão dessa pessoa? E os irmãos, como um urubu, assim, uma ave de rapina. Mas não é de se estranhar que há 100 e poucos anos atrás a gente ainda tinha ação de chicotear pessoas em praça pública com o povo assistindo. Levavam-se os filhos para assistir, bater em alguém, chicotear alguém. Há pouco tempo atrás, aqui em Minas Gerais, tiveram isso, esquartejaram um camarada, colocaram pedaços dele na rua para o povo assistindo. Cuidado com isso. Jesus curou o cego, maestria. E em quarto lugar dos exemplos abordados, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ora, Jesus falou: eu, sendo Senhor e Mestre, vos dei o exemplo. Quer dizer, Jesus demonstrou uma atitude de humildade. Isso é agir com maestria, isso é agir servindo, porque ninguém briga para servir.
a gente briga para ser servido, a gente briga e questiona querendo a honra, querendo o reconhecimento, mas eu nunca vi alguém brigando para ser servido, para ser um instrumento de Deus para aliviar a dor do outro. Jesus age com maestria quando ele pega a toalha e o avental e a bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Então, agir com maestria é esse conjunto de situações que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. Como nós temos 4 domingos no mês de junho, nós vamos trabalhar 4 pontos para agir com maestria. E pode passar, 4 pontos para agir com maestria. O primeiro vai ser esse aqui, eu quero que todo mundo leia lá a parte bem grande lá. Primeiro, o de hoje, será o quê? Primeira atitude para agirmos com maestria será o quê? 1, 2, 3. Seja impecável com suas palavras. Seja impecável com suas palavras o máximo que você puder. E aí nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje, sobre ser impecável com as suas palavras. O texto básico vai ser Provérbios 18, 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então aqui vai trabalhar exatamente essa questão da impecabilidade da palavra. Vamos falar um pouquinho antes de entrar no texto? Próximo. A palavra, ela tem um poder. Existe um poder na palavra, e a palavra tem o poder de trazer à existência. É claro que nesse texto faz referência a Gênesis 1, onde Deus é quem usa a palavra. Eu não sou nenhum bobo, teologicamente falando, acreditando que você tenha poder de criar alguma coisa no sentido assim, do que Deus fez. É claro que não. Se você sabe disso, acredito que eu sei também, porque foi eu que te ensinei. Não sou nenhum neófito na fé. Mas a palavra tem poder de trazer existência. É tão interessante que nós conseguimos trazer a existência pela palavra. É só nós focarmos que tudo que a gente focar vai expandir. Tudo que nós falarmos, a tendência, a probabilidade disso acontecer vai ser muito grande. Até porque o seu algoritmo vai começar a mandar essas coisas para você. Começa a pensar que não vai dar certo, e todos os seus pensamentos vão trabalhar dizendo para você não vai dar certo, até que na prática certo não vai dar. Então nós temos o poder de trazer a existência pela palavra. Outra coisa, construir. Nós tanto construímos como destruímos pelo poder da palavra. Olha, Platão, lá no século 4, 5 antes de Cristo, já trabalhava essa ideia do mundo sensível e do mundo real. Do mundo sensível é o mundo das ideias, o mundo das ideias, e eu pego do mundo das ideias e trago para o mundo físico, dando forma. Você, qualquer coisa, uma casa que você vai construir, ela primeiro está onde? No mundo das ideias. Vai ter um quarto, vai ter uma sala, vai ter essa porta, vai ter uma bancada. Aí depois você desenha essas ideias. Alguém que trabalha com isso vai lançar isso num programa e vai te entregar uma planta. Você chama o pedreiro e entrega para ele essa planta, e com base nessa planta ele vai construir seu sonho. Então a palavra é carregada de uma certa força para construir, edificar, fortalecer. Falando de pessoas, uma palavra que você diz para alguém começa a mudar a mente da pessoa, constrói. Se você receber uma palavra de construção, de incentivo, e olha para mim, não importa quantos anos você tenha, se você é menino ou se você é adulto, todos nós precisamos de palavras que nos impulsionem a construir, a ir para frente. Se nós não tivermos ninguém, uma ou outra pessoa vai conseguir fazer, independente de quem está ao seu redor, uma ou outra, mas a grande maioria que faz parte da regra, palavras que constroem. E em terceiro lugar, destrói também. Uma palavra mata, uma palavra frustra, uma palavra faz com que o outro desanime. Abro parênteses, tem gente que independente do que você falar com ela, ele vai fazer e vai ter sucesso, mas isso não é regra, isso é exceção, porque a regra determina que, se a pessoa que devia acreditar em você e te fortalecer não acredita em você e fica jogando só palavra de destruição na sua vida,
a tendência de você se destruir é muito grande, porque essa palavra ela é carregada de dínamos, de um certo poder, e ela entra pelos ouvidos, cai no coração, e o coração é uma terra fértil. Tudo que cai no coração produz, tudo que cai no coração produz, tudo que cai no coração brota, germina, cria raiz. Olha, se um médico chegar para a pessoa e falar assim: infelizmente eu estou achando que não tem jeito para você, tem esse tratamento aqui, mas se fosse eu nem fazia, você já sai dali morto. Mas se o doutor falar: não, olha, vamos fazer esse tratamento, ele é difícil, ele é doloroso, mas é uma oportunidade, tem gente e tal, ele te mostra ali algumas jurisprudências, até fulano que conseguiu reagir nesse tratamento, você anima. Aí você chega na sua família, a família dá mais um gás, não, você fica animado. Mas se a pessoa joga uma palavra de destruição, você recebe aquela palavra, acabou. Próximo. Então nós percebemos que a comunicação, ela precisa ser uma comunicação consciente. Por isso o tema desse primeiro ponto aqui é: seja impecável com suas palavras, para fazer uma comunicação consciente. Comunicação consciente é o atributo ou poder condicionado aos seres humanos de fazer o uso de uma comunicação verbal, tendo ciência. A palavra ciência é conhecimento, tendo conhecimento do peso e o que representa as suas palavras na vida das pessoas que estão ao seu redor. Se eu não tiver uma comunicação consciente, uma palavra minha joga alguém no buraco, uma palavra minha tira alguém do buraco. E não é só a minha, Vinícius, não, a sua. Seu filho precisa de uma palavra sua, sua filha precisa de uma palavra sua, e a sua palavra oprime ou bota para frente. Segundo e próximo, comunicação consciente, mas também precisa ser uma comunicação, tomar cuidado para não ter uma comunicação irresponsável. Ela tem que ser uma comunicação responsável, não uma coisa leviana. Veja bem, comunicação irresponsável é aquela que o indivíduo, usando atribuições de palavras erradas, criar um bloqueio mental que às vezes pode ser irreversível na vida de filhos, cônjuges ou pessoas que têm grande estima por elas. Eu dou aula em Japaraíba e de vez em quando, conversando com alguns alunos, falo: nossa, esse caderno seu ficou maravilhoso. Tem uma menina lá, uma mocinha, o caderno dela é top demais. Ela pega os mapas mentais e tudo, desenha, colore, tal, escreve filosofia bonitinha. Eu sei: nossa, que maravilha, minha filha, do primeiro. Nossa, esse caderno lindo. Ela fala assim: pastor, eu estou fazendo, professor, eu estou fazendo isso lá em casa, e minha mãe falando: não sei porque você está perdendo tempo com isso. Isso aí não tem utilidade nenhuma. Você não vai servir para nada, esse negócio aí não vai servir para nada. Olha a mãe, a carniça da mãe, que não sabe que essa comunicação que ela está falando é irresponsável, é uma comunicação que destrói. Porque tudo que um menino, na fase de construção do alicerce, precisa é que os seus acreditem nele. Amém ou não amém? Invista nele, elogie, fala. Eu trato as meninas que me abraçam, tudo como meninas. Roda aqui, tá linda, nossa, roupinha, é menina. Eu tenho que tratar ela assim, é assim que ela gosta. Mas os meninos, eu não rodo menino. Menino é homem, é cascudo. Eu quero ver como é que está seu braço. Deixa eu ver seu bíceps aí. Pode reparar para você ver. Bracinho fininho, mas moço do céu. O que você está fazendo? Flexão, polichinelo? Deixa eu ver o bigode, se está nascendo um bigodão. Daqui um dia tem um bigodão aí. Eu quero que eles cresçam e se tornem bênção. Vem cá dar um abraço aqui. Ó, professor, pastor, vem cá dar um abraço. É isso. Curar esses meninos. Maestria, eu tenho que ter uma comunicação responsável. Eu tenho que elevá-los. Eu não posso olhar para um menino aqui na igreja, nem você na sua casa ou na igreja: capeta, ô menino burro. Essa palavra, ela é irresponsável. Que coisa horrível. Você aprende na pedagogia que quando o menino desenha uma coisa, você nunca fala o que ele desenhou. Eu tenho que fazer o quê? Mano? Tentar entender. Nossa, mas que é isso aqui? Que o tio é meio bobo, eu não sei o que. Ah, isso aí é um xilofrônio. Nossa, mas está igualzinho o xilofrônio. Que maravilha. Eu tenho que incentivar.
Ah, pastor, isso aí é coisa de gente boba. É engraçado como as pessoas gastaram tempo criando e entendendo, né? Criando as regras e entendendo essa ciência, e você só comendo feijão diz que não vale nada. Eu estou impressionado com a sua habilidade de pensar. Pessoas gastaram anos da vida estudando e lendo comportamento infanto-juvenil para chegar a conclusões, e você, plantando cebola, sabe. Você é uma sumidade, você deveria ser o ministro da educação. Não nessa gestão agora, que a gestão agora é complicada, mas nas próximas aí. Quem leva isso a sério? Pessoas pensaram, Zé. Pessoas estudaram. Tem gente que gastou a vida toda olhando o comportamento. Aquele Jacob lá que criou, lá que estudou e aprendeu a questão da didática. O Jacó, não sei o que lá, agora esqueci o sobrenome dele. O cara gastou 20, 30 anos da vida entendendo como é que uma criança aprende, como é que ela desaprende, como é que desbloqueia, como é que bloqueia. Você consegue bloquear um ser humano? Começa a falar que ele é burro, reprovar tudo que ele faz, criticar tudo que ele faz, que você vai criar uma pessoa sem confiança na vida, instável, que não consegue seguir nada na vida. Mas você também consegue fazer o seu filho ser uma pessoa suficiente. Elogia, está com ele, vamos lá. Não, estou satisfeito, gostei. Só que no próximo bimestre você vai tirar uma nota melhor, porque o pai quer que você tire uma nota melhor. Você é capaz, meu filho. Dessa vez você ficou disperso um pouquinho e tal. A gente tem que levar isso. Comunicação, ela tem que ser responsável. Agora, vamos para o sermão em si. Seja impecável com suas palavras. Não seja um mentiroso. Continua aí. Você está doido, como é que eu continuo? Quem já foi abençoado aí já? Aleluia. Fala assim comigo: seja impecável com suas palavras. Bom, vamos começar por aqui, né? A questão de ser impecável com sua palavra trata mais em relação a um cuidado conosco do que com o próximo. Por gentileza, em Provérbios 12, 22, por gentileza. Vamos folhear a Bíblia aí. Mas é bom dar folheada na Bíblia, dá. Diz o seguinte: o Senhor, Ele detesta lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Eu queria pegar essa parte do seja impecável com suas palavras e trazer aqui um entendimento, uma percepção. Primeira coisa que eu percebo, que eu disse aqui em relação a isso, que é uma proteção para mim mais do que para o outro, é que quando eu trato o outro com dignidade, eu trato o outro bem, na verdade eu faço um favor para mim. Porque imagina uma situação em que você trata a outra pessoa mal ou responde ela com grosseria. Na verdade, como diz aqui o pastor Vinícius, aquela voz vai ecoar, vai chegar aquela pessoa e vai voltar 3 vezes mais forte do que você disse. Quem está me entendendo? Então o que acontece? Quando eu trato o outro bem, eu sou impecável com as minhas palavras, na verdade eu estou fazendo um favor para a minha vida ficar leve. Porque se eu sou uma pessoa automaticamente grosseira, ignorante, bravio, nervosa, o tempo todo, com todo mundo, em todo momento, eu recebo aquilo de volta numa proporção muito maior. Então imaginemos uma situação de um abrigo de trânsito, em que uma pessoa, ela nunca começa já com a chave de fenda na mão ou com a chave de roda. A gente sempre começa uma situação, o quê? Verbal. Uma discussão verbal, não é isso? E aí o que acontece é, a pessoa então vai elevando os ânimos, aí um aumenta mais a intensidade, o outro, para mostrar que é mais homem, aumenta mais a intensidade, e aí automaticamente um pega uma chave de roda, pega alguma coisa no carro, enfim, e parte para a agressão. Então perceba para você ver, ser impecável com as minhas palavras, na verdade é uma proteção para mim, porque quando eu trato o outro bem, eu obrigo, entre aspas, psicologicamente, a outra pessoa me retribuir o favor. Sim ou não? Sim. Você dá bom dia para alguém, automaticamente a pessoa sente a necessidade de quê? Bom dia. Bom dia. Se você fala, olha, boa tarde, automaticamente a pessoa pensa, eu preciso falar boa tarde também, porque ela me ofereceu algo. Entenda uma coisa, tudo já foi estudado. Salomão fala que não existe nada novo debaixo do céu e da terra, tudo já foi inventado. Você só tem que seguir a regrinha. E a intenção nossa aqui como igreja, como pastores, é trazer uma orientação para você viver bem, viver tranquilo, sem ficar o tempo todo sendo massacrado por pensamentos, por ideias erradas. Então olha para você ver, qual que é nosso objetivo aqui? Não é só simplesmente vir na igreja e dar glória a Deus e pular numa perna só e falar aleluia, mas sim te dar uma proteção bíblica de como comportar, porque na verdade o ensino de Jesus é para isso.
é para fazer que tenhamos uma vida abundante aqui na terra. Posso ouvir um amém? Amém. Então o que acontece? Primeiro ponto aqui, ser impecável com as minhas palavras. É mais um tratamento e um cuidado comigo. É mais um cuidado em relação a mim. Porque tudo que eu retribuo, tudo que eu jogo vai ecoar, eu planto, vai ecoar novamente para mim. Você quer falar alguma coisa? É interessante essa questão de não seja um mentiroso, é que as suas palavras elas vão ter credibilidade ou ser palavra de crédito algum, dependendo desse comportamento seu. Às vezes você vai aprendendo tanto a mentir, que chega um momento que você não sabe quando fala a verdade. E a pessoa do seu convívio, ela não vai saber se naquele momento você está falando a verdade ou está mentindo. Eu lembro quando eu era presidente de jovens lá em Buritizeiro, a gente ia para acampamento, e uma coisa que era proibido no acampamento era fingir que estava afogando. Tem essa brincadeira, está fingindo que está afogando. Eu já ouvi muita gente morrer por causa disso. Brinca que está afogando, todo mundo chega para salvar. Eu estava brincando. E uma vez a pessoa estava falando sério e as pessoas pensaram, ele deve estar brincando, e morreu. Então muito cuidado com esse negócio do mentiroso. O mentiroso, sua palavra tem que ter credibilidade, e você constrói ou destrói essa credibilidade ao longo da caminhada. Diz um dito popular, se com a mentira contada 1000 vezes passa a ser verdade. É mentira, tá? Esse dito é mentira, porque uma mentira contada 1 milhão de vezes é uma mentira, continua sendo mentira. E na verdade, quando você tem o hábito, porque tudo é hábito, fala comigo assim, tudo, fala comigo, tudo é hábito. É hábito. Quando você tem o hábito de mentir, aquilo faz ou passa a ser tão verdade para você, que em situações que você não precisa mentir, você tem que mentir para poder sentir o prazer da mentira. Olha para você ver. Então pega uma atenção de uma criança que costuma a mentir e não tem uma correção. Naturalmente, em todas as situações da vida, ela vai sempre se deleitar e ter prazer no quê? Na mentira, em contar uma mentira. Então, olha, para um casamento, eu creio que a mentira não é bom. Para um relacionamento entre patrão e funcionário, ser mentiroso não é bom. Olha, a verdade, ela precisa ser dita. Amém ou não amém? Mas com sabedoria. Porque também a verdade dita sem sabedoria, no tempo errado, dá problema. É tão prejudicial quanto a mentira. Número 2, seja impecável com suas palavras. 2, não seja um fofoqueiro ou uma pessoa que fica espalhando boatos. Lá em Provérbios 20:19 está escrito: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Pode continuar. Bom, o segundo ali, não seja um fofoqueiro ou espalhe boatos. Fala assim comigo, sendo verdades ou não. Ou não importa. Se não for necessário contar, se não for relevante, não há o porquê compartilhar. Então criamos uma situação aqui em que eu vejo um irmão da igreja, que serve ao Senhor, que faz parte de alguma parte do ministério, fazendo alguma atitude errada lá fora. Olha, deixa eu pensar, eu chegar para esse irmão, conscientizá-lo, é uma coisa. Agora eu chegar, ver aquela situação e começar a compartilhar no ambiente igreja, eu vou salvar ou matar essa pessoa? Responde para mim. Matar. Então, não seja um fofoqueiro. Onde você viu, como diz meu pai, a vida toda aprendi, você deixa lá. Uma coisa importante sobre não ser fofoqueiro é que para a mulher já é feio. Uma mulher conversadora é feio. Mas, irmãos, um homem conversador é feio demais. Um homem que tricotia, que parece um comportamento assim, sabe? É muito feio. Por isso que é importante eu tomar cuidado com aquilo que eu ando falando. Uma coisa importante é que no direito existem algumas leis que vão te punir por causa desse comportamento. Injúria, perjúria, calúnia, difamação. Cada uma dessas coisas é uma coisa diferente da outra. E cada uma delas tem um desdobrar pior. Se você for ter que provar esse negócio, você tá preparado para ir lá para Bom Despacho, que na nossa realidade aqui, não é nem aqui em Lagoa, é lá em Bom Despacho, por sua conta. Você tem que arrancar daqui, lá em Bom Despacho, para provar. Ó, para você ver, você não está tendo tempo nem de escovar os dentes. Faça ideia de ficar juntando prova. E nessa hora você vai ver que as pessoas fazem igual os 12 discípulos de Jesus fizeram quando os romanos pegaram Jesus. O que eles fizeram? Linha na pipa. Você prova fulano comigo? Eu?
não tem tempo. Não, minha mulher não deixa não, tá doido? Lá em Bom Despacho, eu ficar de frente de promotor, de juiz, de advogado, não sei não, sei que está falando, eu não sei não. Muito cuidado com isso aí. Então olha aqui, ó, o mexeriqueiro revela o segredo, é verdade, não é mentira agora não, é verdade, mas para quê? Qual o objetivo? 3 pilares, né? Para quê? O que você quer com isso? O que isso vai ajudar? Deixa eu te contar uma coisa aqui sobre casais. Vai lá e conta que fulano traiu Beltrano, vai lá. Conta lá que no final eles vão reconciliar e você vai sobrar igual Giló na janta. Fica na sua. Onde você vê, você deixa. E outro negócio, irmãos, que eu já queria trabalhar com vocês, já estou trabalhando há anos. Para dessa ceninha assim, ó. Tinha um irmão aqui na igreja que tinha isso. E depois fazia assim. Não vou falar quem é não. Deixa de idiotice. Está escandalizado com o quê? Eu estou escandalizado. Deixa de frescura, irmão. Acorda, irmão. Para de bestagem. Para de bobagem. Eu vi. Você viu o quê? Isso é muito infanto. Então aprende que o Zé erra no A, o Manel no B, e tem um Joaquim que erra no A, B, C, D, e quem sabe você faz o alfabeto todo. Eu tenho um conceito que eu criei na minha cabeça há um tempo em relação a isso, vendo ambiente igreja, sempre estive nesse ambiente, então eu acabei criando um conceito na minha cabeça. A diferença do outro para mim é que talvez o pecado dele foi exposto, o meu não, só isso. Porque eu tenho pecado, eu você tenho tem pecado, todo mundo tem pecado. A diferença é, talvez o dele foi exposto agora, o meu vai ser amanhã. Todos nós que estamos aqui é na condição de pecadores. E aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Terceiro, o tempo é cruel com a gente. Terceiro, não fale palavras ofensivas e destrutivas. Em Provérbios 29, versículo 11, diz: o tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Segura. Irmão, se eu for fazer tudo que dá vontade de fazer, eu devia ter uns 40 homicídios nas costas. Você não pode fazer o que dá vontade. Você não pode fazer a coisa no supetão. Você tem que aprender a viver em comunhão, em comunidade. Você tem que aprender a viver em grupo. E para eu viver em grupo, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. A série é: seja impecável com suas palavras. Para que sorrir o defeito do outro? Para que essa palavra ofensiva? Para que essa palavra que degrine o outro, que diminui o outro? Qual o objetivo disso? O que você vai ganhar com isso? Para que essa palavra que vai plantar na pessoa uma desistência, que vai plantar na pessoa uma inconsequência na vida dela toda? Eu tenho que tomar cuidado para não falar palavras que ofendem. Irmãos, tem palavra que você fala, parece simples, mas é ofensiva. Sabe quando você olha para alguém e fala assim, ó: vidão, hein? Flávio, vidão que você tem, hein? A vontade é: vem comigo uma semana, dormir em posto de gasolina. Você vê o que eu passo. Vem para você ver o que eu passo, para eu chegar onde eu cheguei. Você está querendo começar onde eu estou terminando, Zé? Que vidão o que, senhor? Cada um tem a vida que tem, cada um sabe onde o calo aperta. Parece que foi. Ou então a pessoa lutou e você fala assim: você deu sorte na vida. Quando você fala que você deu sorte na vida, você anulou todo o esforço da pessoa. A pessoa não teve sorte não, irmão. A pessoa agarrou, ela estudou, ela correu atrás, ela abdicou de coisas, ela deixou de comer coisas que ela queria para comprar aquilo, ou para alcançar aquilo que ela sonhou, para passar naquele. Foi sorte não, irmão. Sorte anula o esforço do outro. Para você é fácil, você só pega obra boa. Mas para eu pegar obra boa, eu tive que pegar obra ruim, para eu criar meu nome. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cuidado com essas palavras ofensivas. São palavras que diminuem o outro. E entra outro aspecto também, porque a gente pensa que palavras destrutivas, a gente só fala com gente que não faz parte do contexto de família. Mas eu li uma vez um livro que falava de uma mãe que trabalhou a semana toda como todo mundo trabalha. E diga de passagem, todo mundo trabalha e cansa. Seja o serviço qual for ele. Qualquer trabalho é trabalhoso, é penoso. Está escrito isso na Bíblia em Gênesis. E aí o que acontece é que essa mãe trabalhou um serviço pesado durante a semana toda, chegou em casa e a sua filha estava cantando
no chuveiro. E aí ela toda feliz cantando, era pequena. Vamos pegar a imagem da Maria Clara e a Carla chega cansada do serviço e ela está cantando no chuveiro. De lá a Carla dá um grito nela e xinga ela por ela estar cantando e ela está cansada. A Carla está com motivo, está cansada. Mas a Maria Clara está cantando no chuveiro. Diz o livro lá, conjecturando aqui, como estou falando aqui, diz que a partir daquele momento a menina começou a ter um desempenho muito baixo na escola. Por quê? Porque plantou uma autoridade no coração dela, o quê? Plantar medo. Ofensiva, medo. Ela ficou o quê? Reprimida. A nota caiu, o desempenho caiu, a comunicação dela passou agora a não ser mais a comunicação como era de uma criança alegre, feliz. E aí o tempo passou, e ela não conseguiu ser bem empregada, porque quem não consegue conversar, não arruma emprego, não tem boa comunicação. Tudo por causa de quê? Por causa de um dia ruim, de uma autoridade que lançou palavras ofensivas e destrutivas, que foi um xingamento. Então o que acontece? Nós que estamos aqui, em algum contexto, sobre alguma pessoa, nós exercemos autoridade, sim ou não, queridos? Sim. Talvez num filho, num irmão, num primo, todo mundo está aqui, é líder de alguém em algum contexto, todo mundo. E quando você está num dia mal, com razão, por ter trabalhado, você tem que tomar cuidado, porque o que você fala vai plantar ou perpetuar por toda uma eternidade aqui nessa terra, nessa pessoa. Então vamos lá, você pega uma criança e humilha aquela criança, fala com ela coisas que são assim ofensivas. Para quê? Para quê? Você vai, e entenda uma coisa, de alguma forma você vai colher isso. Se for um filho seu, você vai colher isso. De que forma? Não ter um bom desempenho, não se relacionar, ser um filho frustrado. E qual o pai que não sofre em ver o filho assim? Então pronto. Qual o pai que não sofre? O castigo que Davi teve foi por causa de quê? Filhos. Filho. Você vai ver seu filho morrer. Então pronto. Né? Isso é muito sério. 4. Seja impecável com suas palavras. Não fale palavras arrogantes e presunçosas. Até porque essas palavras geralmente elas trazem punição espiritual. Toda palavra que você fala é com jactância, com vomitando orgulho, geralmente você colhe muito rápido. Eu lembro de situação lá na minha cidade de um homem que falou assim: eu tenho tanto dinheiro que nem se pegasse fogo acabava. Pegou fogo, queimou os filhos, a maioria dos filhos são queimados no corpo, o sogro morreu queimado, o supermercado acabou, e daí para cá ele foi só acabando. Uma família em Goiás, filhos desviados, passou o carro, chamou a menina, vamos, vai para a festa, e a mãe crente, sem controle sobre a filha, falou: minha filha, vai com Deus, cuidado, juízo. E ela repetiu, e ela respondeu para a mãe: só se Deus for no porta-mala, porque o carro já está já está lotado, está cheio. Um pouco depois o carro bateu, morreram os 5 do carro, e dizem que no porta-mala tinha um pente de ovo e não quebrou um ovo. Os Beatles, somos mais famosos do que Jesus Cristo. John Lennon tomou um tiraço de um fã, e daquele dia em diante os Beatles, besouro acabou, não teve mais os Beatles. E o Titanic, o engenheiro do Titanic disse assim: nem Deus pode afundar o colosso dos mares. O colosso dos mares não concluiu a viagem que saiu para fazer. Então cuidado com essas palavras arrogantes, palavras presunçosas. O arrogante provoca discussões, mas quem confia no Senhor prosperará. A sua confiança, pode dizer amém, ela está no Senhor. Ayrton Senna era top no volante, morreu na pista. Eu poderia citar um tanto de situações. Tancredo Neves disse que com 500 votos do partido dele, ele não precisava nem da ajuda de Deus para subir a rampa do Planalto. Subiu, morreu, nem tomou posse, nem sentou na cadeira. As palavras arrogantes, elas podem atrair a ira de Deus sobre a vida. Agora eu vou para a Bíblia e passo para a Ravane. Na Bíblia, Nabucodonosor levanta uma manhã e, andando nos corredores, nos alpendres do palácio, ele contemplava toda a estrutura da magna Babilônia, e ele disse: esta é a Babilônia que eu edifiquei para o meu louvor e para a minha glória. Naquele dia um anjo apareceu e gritou: louco, hoje seu juízo foi tirado. E Nabucodonosor comeu capim com os bichos no campo durante 7 anos. E a conclusão da cura é
que num dado momento ele lá pastando, depois dos 7 tempos, ele olha para cima e reconhece que ninguém é tão grande como o Senhor, e o juízo dele volta. Cuidado com palavras arrogantes, palavras presunçosas. Eu lembro do pastor Jorge Linhares contando um detalhe, te dou a palavra agora. Ele disse que um camarada da igreja sempre humilhava a mulher: você é burra, você é pobre, sua família é família pobre, lá de tal lugar assim, minha família não, você leva o boi porque você está comigo. E o pastor sempre via essa mulher chorando na igreja. Ele até achava que era porque pregava bem e a mulher chorava. Um dia ele chamou a mulher e falou: o que você tem? Você só chora, você é oprimida, vocês têm um carro bom, vocês têm uma casa boa, têm uma família bonita. Aí nesse dia a mulher falou: meu marido me oprime, fala que eu sou velha para ele, que ele é que é bonito, que a família dele é rica, que a minha família é pobre, que eu não tenho pai, que minha mãe era puta, que não sei o que lá. E o pastor: nossa, vou conversar com ele. Foi conversar com o cara, piorou, aí que o cara soltou mesmo. Não, porque é mesmo, porque pega o boi. 3 meses depois de Jorge Linhares, que o homem apanhou um câncer no fígado, e o trem foi comendo ele assim, de garfo e faca, e ele morreu. E a viúva ficou com tudo. Eu acho que já até casou. Cuidado com essas palavras. Essa questão da arrogância e ser presunçoso, usar de jactância para poder falar, eu costumo pensar da seguinte maneira quando eu leio sobre isso aqui. Imaginemos a seguinte situação no céu, quando o anjo de luz então resolve então se rebelar contra Deus. Na verdade, aquela atitude dele está embasada em quê? Uma palavra que começa com O: orgulho. Inclusive o orgulho é o pecado principal luciferiano, que vai dar origem a todos os outros pecados. Tudo que você pensar está envolvido ao quê? Orgulho. Mentira, está envolvido ao orgulho. Tudo que você pensar está envolvido ao orgulho. Então, na verdade, quando você é orgulhoso, prepotente, você faz com que Deus, na minha interpretação aqui, humanamente falando, veja a atitude que ele sofreu no céu a ver o anjo de luz se rebelando, que foi o quê? Orgulhoso. Presta atenção, você ficar nervoso, xingar, esbravejar é uma coisa, mas quando você age com prepotência e orgulho ao falar, ao humilhar, acredito eu que parece que Deus está de boa lá mexendo no telefone celestial. Você começa a falar e ele o quê? Como é que você falou aí? Como é que você falou aí? Estava até então te ignorando aqui. A minha graça estava te bastando, guardando você. Mas quando você começou a pegar outra pessoa e agir com orgulho, a falar, a minha atenção foi voltada, porque na verdade, se existe alguém que tem autoridade e autonomia para falar alguma coisa nesse universo, é Deus. Sou eu. Então, na verdade, essa questão de ser orgulhoso, arrogante, prepotente, é um caminho que não vale a pena muito acessar. Não vale a pena mesmo. Quinto, não fale palavras de maldição e praga. Irmãos, presta atenção. Maldição, maldade dita, você ouviu, falou, maldade, maldição, audição. Maldição é uma palavra que você ouviu. Cuidado com palavra de maldição, de praga. Presta atenção. Nunca diga bem feito. Toma, foi mexer com o servo de Deus, nunca sorria quando alguém está sendo tratado por Deus. Nunca diga: agora você viu o que você foi mexer comigo. Não faz isso, porque quando você fica sabendo que alguém que te ofendeu, que te humilhou, está passando por uma situação difícil, Deus não está tratando só da pessoa, Deus está olhando para você. E quando você diz: bem feito, foi mexer comigo, a atenção de Deus vira-se para você. Então, quando você está vendo alguém ser tratado por Deus, bota a sua barba de molho. Não foi pegar no meu pé, deixa, porque justo é o Senhor. Nós não somos. Diz a palavra de Deus que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós não temos noção do que é ser justo. Vamos para o 6, você explica o 6. 6. Seja impecável com suas palavras, não fale palavras de blasfêmia e desrespeito a Deus. Repita comigo assim: nunca, em um momento de tristeza ou de alegria, eu devo blasfemar contra Deus. Nem
em extrema alegria e nem em extrema tristeza. Eu Não nunca brinca devo com isso. blasfemar com Deus. Blasfemar com Deus fica muito simples de você entender. Seria proferir qualquer palavra que causa uma blasfêmia, uma fala ruim em relação a Deus. Criamos duas situações: de alegria, eu então entoo usando o nome de Deus de forma pejorativa em uma conquista, ou numa situação de tristeza, de morte, perda de alguém, eu coloco a culpa em Deus. Não é um caminho muito bom de cessar. Então a blasfêmia e desrespeito a Deus, lá em Marcos 3:2 diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que prosperem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Vou até abrir um parênteses aqui, em outro pensamento aqui. Muita gente tem interpretação errada desse texto, em pensar que pega esse texto e diz: olha, então aqui está contradizendo, porque fala que Deus é um Deus perdoador e logo o Espírito Santo não perdoa, ele é Deus. Então eu vou explicar um paralelo aqui. Não é que o Espírito Santo não perdoe, ele tem poder para poder perdoar, sim ou não? Amém? Fica claro isso em sua mente. Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo que não tem perdão, é porque a pessoa conhece a voz, teve experiência, então ela diz no seu ser que tudo aquilo era mentira, e ela passa então a não aceitar as experiências e acreditar no Espírito Santo de Deus. Logo, sendo isso, não tem reversão. Um exemplo aí muito claro: aquele cantor antigo que no Raul Gil, lá o J.A., ele conhece a presença do Espírito Santo, sim ou não? Ele cantava canções que foram dirigidas pelo Espírito Santo. Só que agora ele está o quê? Blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que ele não existe, que tudo isso é uma farsa, tudo isso envolve a musicalidade. Aí isso não tem perdão, não é porque o Espírito Santo não perdoa, é porque ele escolheu não aceitar o perdão. E é importante isso aí. Não blasfeme, irmãos. Brinca com todo mundo, mas com Deus Piada não. com o nome de Deus. Leva Deus a sério. Você pode até errar, pecar, não tem problema não. Tem problema, eu estou dizendo assim, nesse quesito aqui, mas com Deus não. Você tem que ter alguém que você bate continência, e esse alguém é aquele que pode lançar tanto o seu corpo como a sua alma no inferno. Brinca com Deus não. Bate na boca mesmo. Deus não. Com Deus não se brinca. Tiago vai dizer que de Deus não se zomba, e tudo que o homem plantar ele vai colher. Não brinca com Deus. Ah, não, eu sou sadio, ou para nascer não ser uma coisa ruim, é da noite para o dia. O cara já tem, né? Já está no seu corpo, já está aí, é só ele acionar. Então não brinca não. Com Deus você tem que dobrar o joelho, baixar sua cara mesmo, falar: Senhor, o Senhor é Deus mesmo. O pastor Vinícius é um porqueiro, mas o Senhor não, o Senhor é Deus. Eu sei separar uma coisa da outra. Ah, o Gonçalo é mentiroso mesmo, falou que ia colocar o vidro lá em casa, não colocou, mas o Deus que ele serve não é mentiroso não. O Deus que ele... Quem está entendendo? Porque ele mistura o Gonçalo com Deus, mistura o homem com Deus, acho que é Deus, não, aqui foi a pessoa, e eu sei que o homem é falho, mas Deus não. Deus tem poder. Aleluia. Ele é poderoso. Sétimo, não fale palavras que desencorajem a fé dos outros. Quando, irmãos? Nunca. Então você está sabendo que o irmão começou a congregar numa igreja tal, deixa ele lá, deixa lá. Encoraja. Glória a Deus, você está indo para a igreja, meu filho, fica firme mesmo, Deus vai fazer a obra na sua vida. Se o Espírito Santo quiser, Ele vai conduzir esse irmão para onde Ele quiser, se não é para deixar lá. Não tira os outros da fé não, porque às vezes nesse primeiro momento, tudo que essa pessoa precisa é o que aquela igreja pode oferecer, e você vai ser o irresponsável de tirar aquela pessoa do caminho do Senhor, denegrindo a igreja dele, falando mal do pastor dele, falando mal dele. Faz isso não, irmãos. Isso é um ato de irresponsabilidade terrível, porque se o Espírito Santo começou a boa obra ali, deixa o Espírito Santo de Deus concluir a boa obra que ele começou. Aleluia. Você pode dizer amém? Ah, mas eu conheço aquele pastor lá. Problema, deixa pessoas quietas lá. Deus sabe o que está fazendo, Deus está no controle o tempo todo, e a gente precisa ter isso no coração. Eu não posso denegrir, desanimar, falar mal. Ah não, porque aquela igreja sua lá, o pastor lá é isso, é aquilo, ele tem uma tatuagem, não entra nesse caminho não. Seja impecável com suas palavras, não fale palavras que desencorajem a fé dos outros, muito pelo contrário, você tem que plantar a fé
porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, e sem fé é impossível agradar a Deus. Próximo, vai. Não fale palavras que destroem a reputação alheia. Para quê? Todo mundo aqui, irmãos, todos nós que é pai de família, mãe de família, filho, estudante, todo mundo precisa de quê? Da boa reputação. Para você permanecer amanhã, segunda-feira, trabalhando no seu trabalho, no seu serviço, você precisa de quê, Flávio? Uma boa reputação. Se você ganhar uma má reputação, todas as portas se fecham. Ninguém te recebe. Então, tocar na reputação das pessoas, ofender, é algo muito sério. É algo muito sério. Sabe por quê? Sério. Porque presta atenção pra você ver. Eu gosto de pintar a quadra, que é mais claro. Um pai de família, um rifeiro. O cara depende daquele trabalho para sustentar a vida que ele tem. Entenda uma coisa, talvez eu olhando eu acho um vidão, mas ele estando naquela vida, só ele sabe a labuta que é para manter aquilo. Sim ou não, queridos? Sim. Então eu não posso olhar para o outro, vidão, você não sabe, velho. Quantos pulos tem que dar para poder ter aquela vida? Aí eu vou lá, eu toco na reputação dele. Aí uma porta fecha aqui, outra porta fecha ali, 3 portas fecha ali, 4 portas fecha ali, porque eu queimei a reputação dele. Deixa eu te falar com você uma coisa. Quando você faz isso, você está sendo responsável pelo fracasso dele, dentro da casa, dele, da família. Da casa, da família, porque aquela porta que ele tem lá é o que sustenta a mulher dele, o filho dele, a casa dele, o conforto dele, que ninguém quer mexer no conforto. E quando você vai lá e queima a reputação, você precisa lembrar que você está pondo em jogo tudo. Tudo depende da boa reputação. Então, na verdade, quando eu faço isso, eu tenho que lembrar que eu estou acessando ou assumindo uma responsabilidade de loucura em relação ao outro. Porque presta atenção para você ver, ninguém quer ter a consciência de deitar na cama e saber que destruir a vida do outro, ou o destruído pensar, fulano de tal destruiu minha vida gratuitamente. Está minha filha aqui passando fome, está meu filho aqui passando fome porque o miserável foi lá destruir minha vida. Deixa eu te falar com você uma coisa, em Lagoa da Prata tem gente doida, em qualquer lugar tem gente doida. Por uma reputação, pessoas fazem loucura. Então essa série de mensagens, seja impecável com sua palavra, é te protegendo para você não ser o responsável, ou por não ser alguém alvo de uma loucura de alguém que perdeu uma reputação que você falou. E essa questão da reputação, irmãos, tem que tomar muito cuidado com ela, porque para construir leva-se anos, mas para destruir alguém, destruir sua reputação, leva segundos. Levianamente uma pessoa destrói sua reputação em segundos. Eu não sei se vocês lembram, depois vocês procuram, que vocês vão ver uma matéria de jornal. Uma mulher, ela tinha problema de cabeça, e ela estava com uma Bíblia, não sei o que é, debaixo do braço, e aí alguém falou que aquela mulher, ela estava com um livro satânico. Vocês viram isso? Tem um tempo já, livro satânico, e ela estava querendo sequestrar crianças, fazer ritual. A horda, lembra que eu falei de comportamento de horda? A horda de gente imbecil, louca, pegou a mulher e começou a bater nela. Tá na internet, é só ver, você viu, não viu, Helene? Tá aí, matou a menina, a mulher tinha problema de cabeça, gente. E aí quando for ver o livro que ela estava com, o livro preto era uma Bíblia, gente. Bíblia preta, gente. Mataram a mulher morreu, gente. Por causa de quê? Por causa de uma reputação que você foi lá e destruiu. Ô, gente, cuidado com isso, gente. Reputação é importante demais. Se você tira a Bíblia diz, removendo o alicerce, o que poderá fazer o justo? Você tira tudo que eu construí, espere um coringa, espere um louco, espere uma pessoa que não tem mais nada a perder. Você destruiu tudo que eu tenho, Gonças, eu não tenho mais nada. Eu não tenho por que ser honesto mais não, eu não tenho por que seguir regras. Você destruiu, você fez eu perder meu emprego, fez eu perder minha família, você fez eu perder minha igreja, você fez eu perder meu nome, você fez eu perder, todas as portas fecharam. Eu só tenho um objetivo agora, te devolver o favor. E ecoando uma proporção muito maior. De que os loucos são virados? Disso que louco é virado. Por isso toma muito cuidado, porque tem gente com a cabecinha fraca. 9, não fale palavras que causam dor emocional. Vamos só pincelar isso por causa do horário. Dor emocional. Ô irmãos, para que você vai causar uma dor na pessoa? O homem perverso instiga contendas e o difamador separa amigos íntimos. Para que isso, gente? Para que você vai causar uma dor emocional na pessoa? As feridas emocionais
são abertas. E para fechar depois, é anos de terapia. Para que você está abrindo essa ferida na pessoa? Uma ferida emocional. 10º, não fale palavras que são levianas e vazias de significado. Isso aqui envolve várias palavras. Provérbios 21:23 diz o seguinte: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma, o seu intelecto, a sua mente. Então, pincelando, não fale palavras levianas ou vazias de sentido algum. Quando eu falo um palavrão, eu estou falando uma palavra o quê? Leviana e vazia, que na verdade vai me retribuir só coisa ruim. Próximo. 12. Não fale palavras. É o 11? É o 11. Não fale palavras que gerem divisões. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é no ambiente de igreja. Irmãos, toda divisão é pecado. Divisão quer dizer que tem duas cabeças. Tudo que tem duas cabeças na Bíblia é chamado pela Bíblia de besta. Tudo que tem duas cabeças é uma besta. Cuidado com a divisão. Uma família não pode ser dividida. Jesus falou que se um reino dividido não prevalece. Se a família é dividida, ela não prevalece. Não pode ter divisão. Não pode o marido puxar para lá, a mulher puxar para lá. E os filhos, como vão ficar no meio dessa bagunça? Cuidado com esse negócio. Às vezes casais, quando estão brigando, entram nisso. Geralmente os homens erram mais. Que a safada, que essa mãe que não vale nada. Você está falando da mãe do menino, você é louco? Existe um trem mais sagrado do que a mãe da gente? Meu amigo, minha mãe, você vai falar mal, minha mãe? Tudo bem que você é meu pai, mas ela é minha mãe. Como é que você fala mal da minha mãe? Você é meu pai. Você é meu pai, mas ela é minha mãe. Ao contrário também. Mesma coisa ao contrário. Então eu preciso tomar cuidado com palavras que gerem divisão. Divisão na igreja. Vocês acham? O que vocês estão achando? Moço, aqui não é um lugar que você tem que achar nada, nós temos que receber a palavra, senhor. A questão é bíblico? Está ensinando uma boa palavra? Recebe para a vida. Alguém está mandando você amarrar uma corda aqui e suicidar? Não, está falando para você lutar, para você estudar. Hoje eu falei na escola bíblica, gente, tira uma carteira de motorista. Gente, você não tem um 2º grau completo, não, vai lá completar esse 2º grau no EJA, vai lá, fazendo uma propaganda para o Guadalupe aqui, vai lá, tem EJA no Guadalupe, 6 meses, você fecha o 1º, o 2º e o 3º, acaba com isso, tira uma carteira de motorista. Até quando você vai ficar correndo de polícia? Anda com seus negócios em dia. Olha o que a igreja te ensina. Vai ali no Cine, faz um liquidinho para você ter isso, o seu nome nas plataformas de emprego. Tenta melhorar a sua vida. Aprende a dirigir um caminhão. Vai lá, tira uma carteira C, tira uma carteira D. Vai lá. Hoje eu falei na igreja, na escola bíblica, sobre mecânico. Os meninos aí, ó, vai para oficina mecânica, meu filho. Mecânico ganha dinheiro. Está precisando de mecânico. 2 funções, até o Zé Marcelo falou isso. 2 funções que não vai faltar emprego para ela: mecânico e eletricista. Toda empresa precisa do bendito do eletricista, porque a empresa precisa de eletricidade. Ela não funciona só assim, o vento, a eólica, é preciso de eletricidade. E se precisa de eletricidade, fio desgasta, tomada queima, precisa do bendito do eletricista. E sabe de outra coisa que precisa? Mecânico. Não é só mecânico de carro, é mecânico geral, industrial, precisa. Sempre tem uma porca e um parafuso para apertar. Sempre tem um trem para mexer. Vamos lá, gente. Para que vai ficar ouvindo divisão? É porque eu acho. Não, o que você acha é de sua conta para lá. Tem nada com o que você acha. Próximo. 12. Não fale palavras que desrespeitam a autoridade e a liderança. Isso inclui igreja, inclui casa, inclui serviço, governantes, trabalho, né? Tem até que submeter ao governo atual. Mas enfim, olha para mim aqui. Respeitar a autoridade e a liderança é um ensinamento bíblico. Está na Bíblia. Sujeitai-vos, portanto, às autoridades constituídas por Deus. Está lá na Bíblia. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo, mas nem tudo na vida eu concordo. Eu não concordo levantar às 6 horas da manhã para poder trabalhar, por exemplo. Eu não concordo, tem que ser 1 hora de almoço, tem que ser 1h30. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, ué. Eu então, não tenho empresa. Tudo. E quando eu tiver minha empresa, eu vou pôr quantas horas de almoço? Meia hora se deixar. Se deixar, eu ponho meia. Próximo. 13.
Não fale palavras que promovem ansiedade e preocupação. Quer um trem que mata qualquer pessoa? Eu não gosto que faça comigo. Claudimir, depois eu vou falar com o seu negócio, pronto. Não dorme, não come. Manda uma mensagem para o seu, sei lá, marido. Quando chegar eu quero falar com o seu negócio, o Lucas. Acabou. Não consegue fazer a prova. Quando você aguar que essa... É igual o cara, né? Depois que você terminar de aguar essas plantas, eu quero conversar com você sobre uma mensagem que eu vi no WhatsApp. A água está pegando aqui no cara e o cara está lagoando. Cuidado com palavras de ansiedade. 14. Não fale palavras que são vazias e sem propósito. Toda palavra lançada precisa ter um bom propósito. Fala comigo, toda palavra lançada precisa ter um bom propósito. Tem que ser para crescimento, para evolução, desenvolvimento. Esse objetivo aqui é para te lançar, para você agir com maestria na sua vida. Tem um propósito nisso aqui. E é importante essa questão do propósito. Tudo tem um propósito. E eu preciso ter o propósito certo. Fale coisas. Eu estou tentando de todas as formas. E diante de Deus, isso eu não carrego essa culpa não. O Senhor, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance. Eu ensinei. Ontem eu recebi uma mensagem do irmão falando da situação e falou assim, e eu fico impressionado porque o Senhor ensinou isso na igreja. O Senhor acabou de ensinar isso ontem e fez errado. Último, não fale palavras que desafiem e promova o ódio. Meus irmãos, até falei isso na escola bíblica hoje. Mulheres, aprenda a hora de recuar. Mulher tem muita dificuldade, parece que ela só quer andar para frente. Aprende a hora de falar assim, deixa eu calar que não é hora de eu falar isso com esse homem agora. Deixa eu diminuir esse tom de voz, porque esse tom de voz vai irritar esse homem. Tá montado no ZT. Se você casou com um homem, testosterona mesmo, homem, eu acredito que você é muito feliz por estar casada com um homem. Você casou com um fruitoso, todo perazinha com leite, você casou com um homem que você bate o pé e ele mija todinho. Mas você casou com um cara que ele estatala os olhos de vez em quando, tipo assim, eu acho que você chegou num ponto, você tem que parar. É melhor você parar, irmã. É melhor você recuar, irmã. Não é hora de você enfrentar a desgrama. Outra, não avança nesse cara não. Se você avançar nele nessa hora, você vai dar um tapa. E o que você vai receber de volta? 2, 3. Porque é do repente dele. Então, se ele é homem mesmo, se ele tem testosterona mesmo, se ele não é esse trem aí, todo desenhadinho com estilista francês, você vai ver que ele tem sangue nos olhos. É a hora de se recuar um pouquinho. Então cuidado com palavras que desafiem. A pessoa às vezes nem está querendo, mas você está desafiando ela, está instigando. Você está instigando ela. E às vezes no momento animalesco ela vai tomar uma atitude da qual ela vai se arrepender para sempre, mas ela vai fazer. Então peraí, não é hora, deixa eu recuar. Cuidado, você está aí, o policial te parou. Não adianta crescer não, Flávio. Ele tem superioridade de força, Flávio. Se 2 não der conta de você, vai vir 4. Se 4 não der conta, vai vir 8, Zé. Se 8 não der conta, vai vir 20. Eles vão te moer no porreto depois e falar que você desceu caindo na escada. E no final, vai valer o que ele falou. Se você não gostou do tratamento, pega o nome do cara, pega o nome da viatura e abre um processo contra ele. Mas bater boca com ele lá na BR, vai ficar ruim, é processo. Se apanhar tá bom. Você vai apanhar, se só apanhar ainda tá uma benção. Cai na real, gente. Pisou no pé, não precisa brigar não, pede desculpa, ou desculpa, pronto, aceita a desculpa. Acabou, gente. Acabou, gente. Tinha um lutador, gostava demais dele. Lembra dele, Flávio? Lô. Gostava demais. Mas ele, rapaz, morreu com um tiro na cara na boate. Menino novo, campeão mundial. Por quê? Porque acredita demais em si, acha que todo mundo vai recuar o tempo todo. Deixa eu dizer para você, nem todo mundo vai recuar o tempo todo, Zé. Tem gente que vai para o azar, Zé. Tem gente que vai aceitar seu desafio, e tem gente que não tem parafuso na cabeça não. Tem nada a perder. Você vê pessoas morrendo aqui em Lagoa por causa disso. Vai lá, não, eu vou, moço. Não fale palavras que desafiam e promovam o ódio. Vamos para o último ponto. Fique de pé. Continua no próximo domingo, dia 11 de junho. A série de mensagens. Seja impecável com sua palavra. Foi a primeira da série de mensagens chamada Maestria. Como é que é o tema dessa mensagem de hoje?
seja impecável com suas palavras. Olha o que você está falando, pondera, diminui a velocidade, oxigena o cérebro e responde. Preste atenção no que está sendo perguntado, para você responder a coisa certa. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Tem feijoada ali na saída, compra lá para ajudar o ministério, beijo no coração, maestria, seja impecável com suas palavras. Quem foi abençoado hoje, dê uma salva de palmas aí para o rei. Glória a Deus.